Existem mulheres que não precisam gritar, não precisam discutir e nem precisam te acusar de nada. Ainda assim, de alguma forma, você termina a conversa se sentindo culpado. Culpado por sair com seus amigos, culpado por dizer não, culpado até por tentar colocar um limite. E o mais estranho, você nem sabe exatamente o que fez de errado. Em poucos minutos, a conversa muda e de repente você está pedindo desculpas por algo que nem entende. Isso não acontece por acaso. Existe uma técnica emocional por trás disso, e quando você aprende a reconhecer esse padrão, algumas manipulações simplesmente param de funcionar. Se você prestar atenção, vai perceber que isso acontece de uma forma muito silenciosa. Ninguém te acusa diretamente, ninguém diz que você fez algo errado, mas ainda assim, a sensação aparece. Você sente que precisa explicar melhor o que disse, justificar suas escolhas, ou até pedir desculpas por algo completamente normal. E quando percebe, está tentando consertar uma situação que, na verdade, nem começou com você. Isso acontece porque a culpa, quando usada como ferramenta de manipulação, quase nunca aparece de forma direta. Se alguém simplesmente te acusasse, seu cérebro reagiria na hora. Você se defenderia, você questionaria, você perceberia o ataque. Mas quando a culpa é induzida de forma sutil, ela entra de outro jeito. Ela aparece num comentário aparentemente inocente, em um silêncio carregado, ou em uma frase que parece triste, mas que no fundo muda completamente o rumo da conversa. De repente, algo curioso acontece. Você começa a se preocupar mais com o desconforto da outra pessoa do que com o que realmente estava tentando dizer. Aquilo que começou como um limite seu, uma decisão sua, ou simplesmente uma escolha normal da sua vida, vira um problema que precisa ser resolvido imediatamente. E sem perceber, você deixa de agir por vontade própria e passa a agir apenas para aliviar aquela sensação de culpa. O que muita gente não entende é que isso não acontece por acaso. Existe um padrão por trás desse tipo de comportamento. Algumas pessoas aprendem consciente ou inconscientemente que provocar culpa nos outros é uma maneira muito eficaz de controlar situações. Elas não precisam gritar, não precisam discutir e muitas vezes nem precisam pedir nada diretamente. Basta criar o ambiente emocional certo e a outra pessoa começa a se ajustar sozinha. E é exatamente por isso que muitos homens acabam presos nesse tipo de dinâmica por anos sem perceber. Porque a manipulação não parece manipulação. Ela parece tristeza, parece decepção, parece fragilidade. E quando você é um homem que tenta fazer a coisa certa, que não gosta de magoar ninguém e que valoriza a harmonia dentro de um relacionamento, esse tipo de estratégia funciona ainda melhor. Mas existe um ponto em que tudo muda, o momento em que você começa a enxergar o padrão por trás dessas situações. Porque quando você entende como esse mecanismo funciona, a manipulação perde grande parte do poder que tinha sobre você. Aquela sensação automática de culpa começa a fazer menos sentido. E você passa a enxergar certas conversas e certos comportamentos de uma forma completamente diferente. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Nesse vídeo você vai entender 3 coisas muito importantes. Primeiro, como a culpa pode ser induzida de forma tão sutil que a maioria das pessoas simplesmente não percebe o que está acontecendo no momento em que acontece. Segundo, os 3 perfis de pessoas que mais usam essa estratégia em relacionamentos e como cada um deles age de uma maneira diferente. E por fim, qual é o padrão exato que você precisa aprender a reconhecer para nunca mais cair nesse tipo de jogo emocional. Porque quando você entende esse padrão, algo curioso acontece. Aquela sensação de culpa que antes parecia inevitável começa a perder força e você passa a perceber que muitas das coisas pelas quais você já se sentiu culpado nunca foram realmente sua responsabilidade. Alguns homens passam anos dentro de relacionamentos sem perceber que estão sendo conduzidos emocionalmente. Não porque são fracos, não porque são ingênuos, mas porque certas formas de manipulação não parecem manipulação. Elas parecem tristeza, parecem decepção, parecem apenas alguém magoado. E quando um homem tenta fazer a coisa certa, quando ele não quer ferir ninguém e valoriza a harmonia dentro de um relacionamento, esse tipo de estratégia funciona ainda melhor. A culpa estratégica quase nunca aparece como um ataque direto. Se alguém simplesmente dissesse que você está errado, seu cérebro reagiria imediatamente. Você se defenderia, questionaria, explicaria sua posição.
Mas quando a culpa é criada de forma sutil, ela entra pela porta lateral. Surge em um comentário aparentemente inocente, em um silêncio carregado ou em uma frase que muda completamente o clima da conversa. De repente, algo curioso acontece. Você começa a se preocupar mais com o desconforto da outra pessoa do que com aquilo que estava tentando dizer. O que começou como um limite seu, uma decisão sua ou simplesmente algo normal da sua vida, vira um problema que precisa ser resolvido imediatamente. E sem perceber, você deixa de agir por vontade própria e passa a agir apenas para aliviar aquela sensação de culpa. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para proteger vínculos. A sensação de que alguém importante está decepcionado com você ativa um desconforto muito forte. E para muitos homens, a forma mais rápida de aliviar esse desconforto é cedendo, explicando demais, pedindo desculpas, mudando a própria decisão. O problema é que quando isso acontece repetidamente, você começa a treinar a outra pessoa a usar esse caminho sempre que quiser influenciar suas escolhas. E é exatamente aqui que começa a dinâmica que prende muitos homens em relações desequilibradas. Porque a manipulação não acontece uma única vez. Ela se repete, ela cria padrões. E quando você não reconhece esses padrões, você acaba respondendo da mesma forma todas as vezes. A maioria das pessoas acredita que manipulação emocional sempre vem acompanhada de brigas ou acusações. Mas muitas vezes ela funciona melhor justamente quando não existe confronto direto. Quando tudo parece calmo na superfície, mas emocionalmente você se sente pressionado a agir de uma determinada forma. É por isso que entender esse mecanismo muda completamente a forma como você enxerga certos comportamentos. Porque quando você aprende a identificar o padrão, aquela sensação automática de culpa começa a perder força. Você percebe que muitas das situações em que se sentiu responsável por consertar algo, na verdade nunca começaram com você. E quando essa percepção aparece, o jogo muda. Agora, para entender melhor como isso acontece, é importante perceber que existem alguns tipos específicos de comportamento que usam a culpa como ferramenta. Eles aparecem em muitos relacionamentos, mas poucas pessoas conseguem reconhecer enquanto estão acontecendo. O primeiro tipo é o que podemos chamar de a mulher vítima constante. Esse tipo de pessoa raramente pede algo diretamente. Em vez disso, ela demonstra sofrimento sempre que você tenta fazer algo que prioriza sua própria vida. Você decide sair com amigos, o clima muda, o silêncio aparece. Um suspiro, um olhar distante, uma frase curta como "tudo bem, faz o que você quiser". Não existe acusação direta, mas existe uma mensagem implícita: você está causando dor. E para muitos homens, isso é suficiente para mudar completamente a decisão. Porque ninguém gosta de sentir que está machucando alguém. Então você cancela o plano, explica melhor, tenta compensar de alguma forma, e sem perceber, o comportamento já foi reforçado. O segundo tipo é a mulher que transforma tudo em dívida emocional. Esse perfil faz favores, demonstra cuidado, ajuda em momentos importantes, mas nada disso vem sem registro. Cada gesto vira uma espécie de crédito emocional. E em algum momento, quando surge um conflito ou uma frustração, a conta aparece. Frases como "depois de tudo que eu fiz por você" ou "eu sempre estive do seu lado" começam a surgir, e de repente a conversa deixa de ser sobre o problema atual e passa a ser sobre o quanto você supostamente está sendo ingrato. Esse tipo de estratégia funciona porque mexe diretamente com o senso de honra de muitos homens. A ideia de parecer ingrato ou injusto cria uma pressão enorme para ceder, mesmo que a situação original não tenha relação nenhuma com esses favores passados. Mas existe um terceiro perfil que costuma ser ainda mais difícil de identificar. Esse é o perfil que distorce a percepção da realidade. Nesse caso, a manipulação não acontece através de sofrimento aparente ou cobranças emocionais. Ela acontece através da dúvida. Comentários como "você está exagerando", "foi só uma brincadeira" ou "você leva tudo muito a sério" começam a aparecer quando você aponta algum comportamento que te incomodou. Com o tempo, você começa a questionar sua própria leitura da situação. Começa a se perguntar se realmente está reagindo demais, se talvez o problema seja sua sensibilidade e não o comportamento da outra pessoa. Esse tipo de dinâmica cria uma confusão interna muito forte. Porque em vez de analisar o comportamento da outra pessoa, você passa a analisar-se a si mesmo o tempo todo.
E quanto mais isso acontece, mais fácil se torna para alguém conduzir emocionalmente a relação. Mas existe um detalhe importante que pouca gente percebe. Essas estratégias não funcionam apenas porque alguém as utiliza. Elas funcionam porque muitas pessoas já foram condicionadas desde cedo a assumir responsabilidade emocional pelos outros. Muitos homens cresceram ouvindo que precisam proteger, cuidar, evitar conflitos, manter a estabilidade da relação. E essas qualidades, que podem ser extremamente positivas, acabam sendo usadas contra eles quando alguém aprende a provocar culpa sempre que não consegue o que quer. Com o tempo, isso cria um padrão interno. Você começa a antecipar a culpa antes mesmo de alguém induzi-la. Começa a explicar demais suas decisões. Começa a evitar certos comportamentos apenas para não gerar desconforto em outra pessoa. E lentamente, algo muito importante começa a acontecer. Você vai deixando de tomar decisões baseadas no que realmente quer e começa a tomar decisões apenas baseadas no que não vai gerar problema. Esse é o verdadeiro impacto da culpa manipulada. Ela não controla apenas uma situação específica. Ela começa a moldar seu comportamento de forma constante. Mas existe uma forma simples de reconhecer quando esse tipo de dinâmica está acontecendo. A manipulação através da culpa costuma deixar 3 sinais muito claros. O primeiro sinal aparece exatamente no momento em que você está afirmando algo legítimo, um limite, uma escolha pessoal, uma decisão que faz sentido para a sua própria vida. Se sempre que você faz isso, a conversa rapidamente se transforma em uma situação onde você se sente culpado, isso já é um indicativo forte de que algo está acontecendo. O segundo sinal é quando o foco da conversa muda completamente. Você começa falando sobre algo que te incomodou ou sobre uma decisão que tomou, e poucos minutos depois está tentando resolver o sofrimento da outra pessoa sem entender exatamente como a conversa mudou de direção. O terceiro sinal é uma sensação urgente de precisar consertar a situação imediatamente. Um desconforto tão forte que você reage antes mesmo de entender o que realmente aconteceu. Quando esses 3 sinais aparecem juntos, existe uma grande chance de que a culpa esteja sendo usada como ferramenta de influência. E a resposta para isso não é se tornar frio ou indiferente, não é deixar de se importar com as pessoas. A resposta é algo muito simples: criar um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. Um momento para se perguntar: eu estou mudando minha decisão porque faz sentido ou apenas porque estou tentando aliviar uma culpa que talvez nem seja minha? Essa pergunta por si só já muda muita coisa, porque quando você aprende a fazer essa pausa, a manipulação perde a velocidade que ela precisa para funcionar. É importante também entender que existe uma diferença enorme entre culpa real e culpa fabricada. A culpa real nasce quando você age contra seus próprios valores, quando você sabe que poderia ter feito melhor, tratado alguém melhor ou tomado uma decisão mais justa. Esse tipo de culpa é saudável, ela ajuda você a crescer, corrigir erros e se tornar uma pessoa melhor. Mas a culpa fabricada é diferente. Ela aparece quando alguém quer que você mude seu comportamento apenas para gerar conforto emocional para essa pessoa. Ela não promove crescimento, ela promove controle. Aprender a diferenciar essas duas coisas é uma das habilidades emocionais mais importantes que um homem pode desenvolver, porque você pode continuar sendo uma pessoa empática, respeitosa e responsável, sem aceitar carregar emoções que não pertencem a você. Relacionamentos saudáveis não funcionam através de dívida emocional. Eles funcionam através de respeito, clareza e responsabilidade individual. E quando você começa a enxergar esses padrões, algo interessante acontece. Você percebe quando alguém está realmente expressando um sentimento ou quando alguém está tentando conduzir suas decisões através da culpa. Se em algum momento desse vídeo você reconheceu situações que já viveu, saiba que isso é muito mais comum do que parece. Muitos homens passam anos sem perceber esse tipo de dinâmica dentro de relações importantes da vida. Mas a partir do momento em que você entende como isso funciona, fica muito mais difícil cair no mesmo padrão novamente. Agora eu quero saber sua opinião. Você já viveu alguma situação em que tentou colocar um limite e acabou se sentindo culpado por isso? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender esse tipo de situação. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes não estava tão claro, aproveita também para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas.
E aqui no canal já existe outro vídeo que aprofunda ainda mais esse tema e mostra como algumas pessoas conseguem disfarçar manipulação emocional como se fosse demonstração de amor. Esse vídeo já está aparecendo na tela agora mesmo.